Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 30 de março ao dia 5 de abril. Sim, já entramos no quarto mês do ano, ou seja, 3 meses já se passaram desde que 2020 começou, e eu acho que você também deve ter essa impressão que o tempo ele tá mais rápido, ele tá realmente pulando, né? Não é mais aquela questão que vai se arrastando, a gente pisca o olho e de repente o tempo passou. E eu acho que diante dessa sensação, a gente precisa começar a perceber mais para onde está indo o nosso tempo, para onde está indo a nossa atenção no tempo que a gente tem. Porque na verdade, claro que sim, o tempo é relativo, mas existe sim uma questão de o tempo é o mesmo para todo mundo. Então o que cada um faz com seu tempo dá muito mais qualidade a esse tempo, digamos assim. Então a gente começar a refletir um pouco mais sobre isso, perceber que a gente pode sim pegar esse tempo que está passando mais rápido e ter um tempo de qualidade, né? Fazer algo bom com esse tempo, porque o tempo vai passar de qualquer jeito e a gente precisa começar a perceber isso, né? Começar a perceber que é possível encarar os nossos medos, por exemplo. Eu encarei muitos medos, ainda encaro até hoje. Quando eu começo a gravar, para mim é muito desafiador estar aqui falando e gravando vídeos, é um lugar muito desconfortável para mim. Mas dentro de mim eu sentia essa necessidade de passar uma mensagem, eu sentia essa necessidade de ser esse canal, e eu sei que eu sou, mas ao mesmo tempo é muito desconfortável para mim me expor, né? É da minha natureza, mas introspectiva, tímida, sensível, enfim. Então é possível sim a gente dar um passo além, a gente enfrentar o nosso medo e a gente ir apesar do medo, né? Na verdade, a gente não deixa de sentir medo, a gente simplesmente desiste de ouvi-lo, né? A gente desiste de ficar dando voz ao medo, desiste de dar bola para o que ele fala, sabe? Porque senão ele sempre vai falar para você, ah não, fica aí quietinha onde você tá, não faça, não tente, vai dar errado, sabe? Aquelas vozes que a gente já conhece. Então fica aí uma dica bem pessoal minha, na verdade, que não tem nem a ver com o céu da semana, talvez, mas se eu tô falando é porque provavelmente vai servir para você de alguma forma. Então a gente vai ter uma semana de lua crescente, oficialmente na quarta-feira, no signo de Câncer. Aqui a gente vai ter que trabalhar o nosso emocional. Então é como se fosse assim, a gente plantou lá a semente semana passada e agora a gente vai ter que trabalhar em relação a isso. A gente vai ter que começar a fazer a nossa parte. Então, quando a gente coloca uma intenção, quando a gente escreve, faz uma lista, a gente sabe que não é só escrever e aquilo magicamente vai acontecer. A gente sabe que existe um processo e que esse processo ele demanda tempo, ele demanda energia e ele demanda uma atitude nossa em relação àquilo. Claro que existe o que eu posso fazer e o que eu tenho que entregar, né? O que não está no meu controle. E o nosso problema eu fico controlando e sofrendo pelo que não posso controlar e eu não faço o que eu preciso fazer. É por isso que a gente sofre, a gente não entende que é o contrário. Se eu fizer o que está ao meu alcance, e soltar aquilo, né, e entregar o que eu não tenho controle e saber que vai ser o melhor, né, independentemente do que o meu ego acha que é melhor, com certeza o resultado vai vir, né, talvez um resultado muito melhor do que eu imaginava, e é isso que a gente não entende, a gente fica preso aqui. E por que eu tô falando isso? Porque por ser em Câncer, isso está muito forte, essas questões emocionais, esses nossos apegos, essas nossas visões erradas das coisas, principalmente porque está atrelado a um sentimento, né? E quando tem emoção envolvida, aquilo é muito mais forte, né? Eu acho que o racional, ele prende muito a gente, mas o emocional prende mais ainda. Então, mágoas, dores, todas essas questões aí desafiadoras que a gente tem dentro de si, né? Dentro da gente, pode vir à tona nesses dias. Por quê? Você vai começar a querer agir e você vai perceber que existem muitos sabotadores dentro de você. E esses sabotadores, eles são as suas emoções. Eles são a sua mágoa, a sua raiva, a sua questão mal resolvida com alguém que não deixa você avançar. Então a gente vai ter que olhar para esse emocional, a gente vai ter que curar nossas dores se a gente quiser seguir em frente. A gente vai ter que se conectar
com o nosso coração e deixar que ele seja o nosso guia, porque enquanto a gente fica preso no racional, enquanto a gente fica preso no papel ali, sabe, naquela coisa, ah não, tem que ser assim, 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 no controle, nessas questões bem técnicas da vida, que a gente vê tudo como, né, uma coisa quadrada e muito engessada, a gente não vai conseguir deixar as coisas fluírem e muitas vezes nos surpreenderem com o resultado, com algo muito melhor do que a gente esperava. Na segunda, a gente ainda vai ter a energia da Lua em Gêmeos, então no céu da semana passada eu falei bastante dessa questão da leveza, da sociabilidade, né, de Mercúrio estar lá em Peixes e a gente acessar os nossos sonhos, só que na segunda, essa Lua vai fazer uns aspectos mais desafiadores no céu, então pode trazer mais a confusão à tona, pode trazer mais essa sensação de ter muita coisa para fazer, sabe aquela sensação de estar cheio de coisas, de estar realmente sem foco, então é muito fácil a gente perder o foco nessa segunda, é muito fácil a gente realmente se sentir sobrecarregado mentalmente, ansioso, cheio de ideias, né? Então a gente vai ter que trabalhar essas questões mais racionais e mentais. A gente pode estar pensando demais, então o overthinking aí, né? Tipo, pensar demais mesmo, pensar em excesso, se sobrecarregar mentalmente, ter ali meio que um colapso mental, né? A gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com isso nessa segunda-feira. E Marte acabou de entrar em Aquário também nessa segunda, então vai ter muito essa questão racional, né? Você vai estar muito preso nas ideias, muito preso nas questões mentais, racionais, pensando muito para agir. Então você pode se sentir um pouco perdido, pode se sentir um pouco sem saber o que fazer primeiro, sabe? Então vai ser um dia para manter um pouco mais a calma, não ser tão impulsivo, trabalhar essa ansiedade, meditar mais talvez. Eu acho que uma coisa legal de se fazer, hoje em dia as pessoas não têm tanto hábito de escrever, né? Mas você pode pegar, escrever tudo o que você está pensando, colocar ali no papel, esvaziar a sua mente, sabe? Isso é um ótimo exercício porque traz uma leveza. Depois você vai ler, você ainda vai perceber ali o turbilhão que você tá, né? Como se fosse um brainstorm mesmo, né? Você coloca ali todas as palavras que vêm, ideias ou frases, como você sentir, e depois você pode até ver alguns padrões, perceber se tem alguma coisa útil, mas a maioria das vezes a gente vê que tem muito lixo mental ali junto. E hoje em dia, talvez uma outra versão desse exercício que seja mais fácil, seja você pegar o gravador do celular e falar, e falar, e falar, e falar, colocar tudo ali sem parar, sem julgamento, não vai ter ninguém ouvindo, né? Então só para você aliviar. Sabe quando você precisa desabafar com alguém? Eu acho que esse é um ótimo exercício, porque muitas vezes, quando a gente fala alguma coisa, aquilo que a gente fala tem uma energia. E se eu desabafo com alguém, eu descarrego toda aquela energia na pessoa. Então, tem pessoas, né, que recebem aquilo e ficam com aquilo. Então, você carrega demais a pessoa, né? Então, não é que você não possa desabafar com alguém, é ótimo ter um amigo. Mas muitas vezes, ou quando é repetitivo demais, sabe? Quando a gente fica alugando muito alguém, ou quando é algo que talvez você não consiga falar para ninguém, eu acho que esse exercício pode ajudar bastante, tá? Se você fizer, me conta depois aqui o que você achou. Eu acho que é uma ótima ideia mesmo pra gente sair às vezes desse turbilhão mental. Me conta aqui embaixo se você já fez, se você tem uma outra versão dele e se você gostou, como é que você se sentiu depois de fazer. Aí na terça-feira a gente vai ter já a Lua em Câncer desde manhãzinha, na quarta também vai estar nesse signo, então vai acessar muito o nosso emocional. Tudo que eu já falei tá valendo mais forte aqui nesses dias, mas é uma energia para a semana, porque a Lua crescente oficialmente vai estar em Câncer, então tudo isso vai estar sendo trabalhado mais durante a semana e nesses dias a gente pode sim estar mais emotivo, mais sensível, lembrando de coisas, sabe? Quando vem aquela memória de coisas muito lá atrás, muito passadas, às vezes memórias de dor, e se vem aquela dor junto, vem aquele sentimento junto, é a chave do seu corpo te mandando um recado ali para você olhar para isso, para você curar, para você cuidar. E muitas vezes a gente não percebe, a gente está tão, né, desalinhado, enfim, não está focando nessas questões internas
Mas muitas vezes essas memórias que pulam assim e trazem uma dor junto e trazem uma memória ali, às vezes um pouco desconfortável, ela tá totalmente ligada com aquilo que você está vivendo naquele momento, com uma questão, com uma coisa que está meio atravancada ali. Então o corpo ele manda, olha, essa é a chave, e às vezes não tem nada a ver. Então às vezes você está com uma questão financeira, por exemplo, e vem uma memória de dor com o seu pai, ou uma questão familiar ali, que você acha que não tem relação, mas tem toda a relação. Então o nosso inconsciente, ele guarda muita coisa para nos proteger, mas muitas vezes quando ele sente que é a hora de trabalhar aquilo, ou quando ele vê que você, enfim, precisa avançar, ele começa a te mandar sinais, ele começa a deixar escapar ali algumas coisas. Então presta atenção, né, nesses dias, nessa semana, e no que começa a surgir, porque pode ter relação com a chave, né, com aquilo que você está vivendo e ser a chave para aquilo que você precisa resolver naquele momento. Mas essa lua também fala dessa questão da gente olhar cada vez mais para o nosso coração, da gente se conectar com esse guia interno, com a gente usar as nossas emoções como esse GPS, no sentido de, se eu tô me sentindo bem, se aquilo tá me fazendo bem, é um positivo, no sentido, continua nesse caminho. Mas se tem algo que não te faz bem, que te faz se sentir pequena, com o coração apertado, seja um relacionamento, um trabalho, qualquer situação que você esteja vivendo, é o seu GPS interno, que é o seu coração dizendo, não é por aí, não é esse o caminho. Então, começar a perceber tudo isso também. Tudo que não for verdadeiro, tudo que não for da alma, nesse momento que a gente está vivendo, não vai se manter, não vai fazer sentido e só vai deixar a gente cada vez mais desiludido, né? Ou seja, as ilusões vão começar a cair, né? E aí vem a desilusão. Então a gente precisa realmente estar muito, muito, muito focado e alinhado com o nosso coração. E aqui, coração, né, às vezes fica muito metafórico, fica muito clichê, né, falar assim, mas na verdade é com aquilo que eu sinto, né, com aquilo que eu sinto de verdade. Então, o que é que você sente? E a gente é tão desconectado com o nosso sentir que muitas vezes a gente tem dificuldade de definir realmente o que a gente sente, mas a gente precisa começar a focar mais nisso, a gente precisa começar a prestar atenção, não ficar só no mental, no racional, e começar a prestar mais atenção no que a gente sente realmente. Então, isso é alinhar-se com o coração, é alinhar-se com as suas emoções, com os seus sentimentos, tá? E a partir daí, tudo começa a fazer sentido, todo um campo se abre, né? Toda uma nova visão da vida, das situações, aí você começa a entender, tipo, então é por isso que eu me sinto de tal forma quando acontece tal coisa, então é por isso que eu tendo a reagir de tal maneira quando com tal pessoa. Você começa a ligar os pontos, porque a gente acha que as coisas são externas, né, materiais, físicas só, mas elas estão muito alinhadas com coisas internas nossa, e a gente vai começar a ter mais clareza disso, né, que inclusive eu vou tratar muito sobre isso no meu curso de astrologia quântica, que as inscrições estão abertas até quinta-feira, dia 2. Então eu vou trabalhar nesse curso essas questões, né, da gente começar a perceber que é do mundo interno que eu crio o meu mundo externo e como eu me vejo internamente. E o nosso mapa, né, a astrologia, essa ferramenta incrível de autoconhecimento, ajuda muito a gente se mapear mesmo, a se entender. Então entender, por isso que eu tendo a agir de tal forma, por isso que eu tendo a ser assim, por isso que eu tenho essa tendência a reagir de tal maneira ou a gostar de tal coisa. Então tá muito especial o curso e eu realmente convido você a conhecer um pouquinho mais. Se você chegou aqui agora, se você não estava sabendo desse lançamento do curso, vai ser a única turma desse primeiro semestre. Eu ainda não sei como vai ser esse ano, se vai ter outro ou não, estou vendo ainda como é que vai estar a minha agenda. Então realmente é uma oportunidade única de você se conhecer melhor a partir da astrologia, mas com uma abordagem quântica, espiritualista, totalmente voltada para se autoconhecer, para ter poder sobre a própria vida e não para determinar você, não para dizer, você é assim por causa disso e pronto, não tem jeito. Então é uma abordagem muito nova, muito diferente, que eu trago com todo carinho para você. Mas voltando ao céu da semana, né, daí na quinta-feira a gente vai ter a entrada da lua em Leão às 3h30 da tarde, mais ou menos, e aí ela vai ativar na gente esse lado mais corajoso, de alegria, de uma energia ali do fogo, né, que ele geralmente traz, pra gente seguir
seguir em frente. Então é muito interessante que sempre depois de uma lua de água, né, vai ter uma lua de fogo. Por quê? Porque ela tira a gente desse universo emocional, ela tira a gente, né, às vezes que a gente tá ali afogado em emoção, então ela traz pra gente todo esse ânimo, essa força, essa coragem. E é isso que essa lua vai trazer, essa conexão com a nossa criança interior, ou seja, com aquilo que lá no fundo eu sou, com aquilo que eu queria de verdade, porque quando a gente é criança, a gente não tem muito bloqueio, né? Ou você gosta ou você não gosta. Geralmente ela já tem um sonho, ela já tem uma aptidão, ela já tem um desejo ali, que muitas vezes é soterrado, né? Com crenças, com questões, com críticas, né? E bloqueios ali, mas que continua dentro da gente, porque essa criança é a gente, só que a gente cresceu por fora, o corpo cresceu, mas quem a gente era, o que a gente sentiu, tudo que a gente viveu vai se acumulando. Então eu sou criança, aí eu vou crescendo e vai criando camadas em cima, mas aí continua ela aqui embaixo, continua ela aqui pulsando, né, mandando mensagens para você, inclusive as dores que ela sentiu. Então por isso que a gente fala muito da cura, né, da criança interior. Inclusive eu tenho uma meditação que eu fiz, né, com esse tema. Eu vou deixar aqui para você o link aqui embaixo ou aqui em cima também no izinho, né, que vai aparecer aqui, e você pode fazer, inclusive nessa lua em Leão, para se conectar, para se reconectar com essa criança que você já foi, que era muito mais pura, que era muito mais conectada, que era muito mais alinhada com a sua própria essência, porque ela era a sua essência mais purinha, né? Ela tinha uma forma mais infantil, ela tinha uma conexão mais aberta, digamos assim, com esse campo, né? Então pode ser interessante resgatar aí um pouco disso. E essa lua, né, ela vem trazer toda essa energia que a gente precisa para mudar, porque a gente sabe que mudar é preciso, que mudar é a única constante que a gente tem na vida, né, que as coisas vão estar sempre mudando, a gente querendo ou não. Então se eu fico resistindo, eu sofro. É muito melhor eu buscar essa mudança. E outra coisa também, né, se a sua vida não tá legal, se você não gosta do que você tem, é porque você já sabe que fazendo dessa forma o resultado vai ser esse. Ou seja, o resultado que você vai ter fazendo o que você faz, você já tem, você já sabe, porque é o que você tem hoje e é o que você faz hoje. Então tá alinhado. Agora, se você quiser algo diferente, você vai ter que fazer algo diferente. E essa lua ela vai te dar essa força, essa coragem, porque quando a gente muda, a gente abre o campo para acessar diferentes realidades. Então é um teste mesmo. Ah, se eu fizer isso, o que vai mudar? E a gente começar a perceber que é possível sim ter resultados diferentes. E se você acha que está fazendo alguma coisa diferente, mas nada muda externamente, é porque internamente você não mudou. Então não adianta você mudar a abordagem, mas manter a mesma crença a respeito daquilo. Por exemplo, que tudo é difícil, nada dá certo para mim. Então são questões internas e aí você precisa curar e olhar para isso, tá? Por isso que sempre tem as luas aí mudando, a energia, enfim, do cosmos se alinhando para que você olhe para essas questões, tá? Mas aqui a gente está falando de uma lua que vai ativar o sol que está lá em Áries, então vai ter uma energia muito de fogo. A gente pode sim também estar mais irritado, estressado, ansioso, mas uma ânsia muito grande de mudar. E se a gente usar essa energia, né, para fazer essa movimentação, com certeza o resultado vai vir. No sábado, a lua vai entrar em Virgem só às 6 da tarde, às 18h18, inclusive é um horário bem interessante aí, né, um portal. E domingo ela vai estar o dia todo em Virgem. E aqui a gente vai ter uma energia perfeita para a gente colocar a mão na massa, para fazer as coisas de uma maneira mais prática. Então a gente vem trabalhando, né, nesse ciclo, plantei as sementes, trabalhei minhas questões internas, e agora eu começo a organizar. Como é que eu vou fazer? O que eu posso mudar em mim? O que eu preciso fazer primeiro? Que coisas práticas eu tenho que resolver? Então aqui a gente vai ter duas energias bem interessantes, que é essa da organização, da praticidade, da disciplina, né, de você realmente colocar aquilo num papel ou um projeto, né, organizar aquilo de uma maneira mais clara, porque, por exemplo, se eu pensar assim, eu tenho que perder 10 quilos, isso é muito gigantesco e eu não vou acordar amanhã e ter emagrecido 10 quilos, mas se eu fizer um planejamento, eu consigo dividir esses 10 quilos em 1 quilo por semana, por mês, né, dependendo do que for o seu objetivo ali, e você consegue perceber que é possível. Então eu acho que quando a gente corta em pequenos pedaços, quando a gente organiza, quando a gente consegue
colocar num plano maior e a gente consegue se sentir mais capaz de fazer as coisas. Eu acho que é essa energia que a gente tem que pensar. Quando eu divido em pequenas partes, sem me cobrar, no sentido de, até tal dia eu tenho que perder 1 quilo. Se eu não perdi, eu desisto e me cobro e me sinto horrível. Não, né? Ter essa voz também interna de flexibilidade, saber que as coisas podem sair do controle, que pode ser um pouquinho diferente, tá tudo bem, tá? E ao mesmo tempo, né, essa lua ela vai ativar Mercúrio que está lá em Peixes, e nesse fim de semana ele encontra com Netuno ali nesse signo, ou seja, vai intensificar muito a nossa mente imaginativa, a nossa intuição, nossos sonhos, nossa conexão com o mundo espiritual. E se a gente souber fazer esse alinhamento, né, entre o mundo lá em cima, o mundo das ideias, dos sonhos, né, espiritual, com aqui, colocar, trazer a matéria, dar vida a tudo isso, organizar tudo isso, a gente vai ter uma energia muito boa, muito favorável, muito positiva, até por ser uma lua crescente aí, né, algo crescendo, de trazer esses sonhos à realidade, de realizar os nossos sonhos, porque a gente merece, a gente tá aqui para isso. Então, se permitir fazer esse alinhamento e talvez colocar algumas ideias ali no papel, perceber como que você pode fazer para realizar e simplesmente confiar e entregar. Então tá um dia muito gostoso para fazer um processo de limpeza, de organização, materialmente falando mesmo, limpar a casa e tudo, mas também de organizar as ideias e se conectar. Então um dia muito gostoso para meditar, um dia muito gostoso para se conectar de alguma forma. Então vamos para a cartinha da semana. A gente saiu com a carta Orientação. E eu amo essa carta, eu acho uma carta muito linda, muito com uma energia muito boa, e ela fala justamente dessa questão da gente se conectar mais com os nossos anjos, com os nossos guias, com aquilo que você acreditar. Mas a gente tem que pensar que a gente está dentro de uma dimensão, então a gente está dentro da dimensão física, né, da realidade, da matéria. Então a gente está no planeta Terra, na dimensão física. E a gente tem que saber que existem outras dimensões, existem outros lugares, né, digamos assim, que não são bem lugares, mas vamos colocar dessa forma para a gente entender, em que existe uma outra realidade, um outro tipo de vida, né, pessoas vivendo ali, tanto como a gente vive aqui, né, e quando a gente fala do mundo espiritual, parece uma coisa, né, muito elevada, muito maior, enfim, né, depende da visão que a gente tem ali, mas nesse lugar tem seres, tem pessoas, né, tem vida acontecendo. E existem seres, né, que a gente pode chamar de anjos, de guias, que escolheram nos ajudar de uma maneira indireta, ou seja, sabe assim, tipo, você tá indo lá pro jogo, né, pra experiência que é a vida aqui na Terra, e ele fala assim, olha, eu vou te dar umas dicas, eu vou te guiar, vou te ajudar, vou te dar suporte, vou te lembrar que você é mais do que isso, porque quando você chegar lá você vai esquecer e você se sente às vezes meio perdido, você vai passar por situações, né, que talvez às vezes são desafiadoras, e eu vou estar do seu lado, mas você precisa pedir minha ajuda, porque a gente está dentro de um universo de livre-arbítrio, então ninguém pode fazer nada obrigado, né, então ninguém pode ir lá e fazer por você, mesmo que seja ajudar. Então a gente muitas vezes tem esse processo, né, de querer ajudar os outros, e as pessoas às vezes elas não querem ajuda, e a gente força e a gente se esgota por isso. Por quê? Porque a gente justamente fica gastando energia com aquilo que a pessoa não permitiu. E nesse caso, eles também não podem fazer isso. Então, a gente pedir mais ajuda, a gente se abrir mais. Então, se você não sabe como resolver alguma coisa, peça ajuda, peça auxílio. Com quem você sentir, se conectar aí com um anjo pessoal, com um guia, com um santo, se você tem alguma crença, ou simplesmente no universo, numa força maior, aquilo que você acreditar, mas você precisa pedir. Se você não pede, eles não podem nos ajudar, eles simplesmente não podem interferir, eles enviam energia de amor, isso eles podem fazer, a gente pode fazer por qualquer pessoa, né? Isso é rezar, orar por alguém, na verdade você só envia uma energia positiva, de amor, de luz, isso, né, tranquilamente, mas ele não pode direcionar nada, né? Então a gente precisa sim começar a pedir essa orientação, pedir para o universo, me mostra, né, me mostra o que eu preciso fazer, me dê sinais, e começar, claro, a perceber esses sinais ao seu redor. Com certeza isso vai fazer toda a diferença. Então essa semana tenta se conectar mais, tenta
trazer essa energia, né? E se você já faz isso, me conta aqui embaixo como é que você faz para se conectar com seu anjo, se você tem essa conexão bem estabelecida, se você tem um guia que você até sabe o nome às vezes. Então me conta como que é esse processo para você, se acredita nisso, como que é a sua relação aí com seus anjos, com seus guias, aquilo que você acreditar. Eu vou adorar saber. Então, como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, eu vou adorar ter você aqui mais vezes comigo e compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa mensagem. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!